Porque nós podemos ir, mesmo mantendo a nossa vida atual, podemos ir dedicando 15 minutos por dia, meia hora por dia, 1 hora por dia a algo que nos vai permitir até sentir se é por ali. Aproximarmos, por exemplo, se eu quero ser mentora ou formadora, talvez possa começar a ir a formações, a mentorias, perceber como é que eu me sinto, perceber se é algo que eu me vejo a fazer, se é aquele ambiente. Como é que foi exatamente esse processo? Eu pergunto porque há muitas pessoas que sentem este chamado, mas não sabem como fazer esta transição. Estruturares-te, entenderes para onde queres ir, desenhar mesmo, ir ao detalhe. Eu sabia os custos das coisas, as plataformas que precisava de ter, se queria trabalhar online, se queria trabalhar presencial, que cursos, mais ou menos uma estimativa do que é que isto me vai dar, de valores, que não. O que é que eventualmente eu posso, diria que por aí, organizar primeiro e planear primeiro uma transição. Não deixar de a fazer. É curioso porque muitas vezes nós temos de estar em dor para perceber que há algo que tem de mudar nas nossas vidas, e grandes projetos são criados quando a pessoa está em sofrimento. Olá, muito bem-vindos a mais um Jornada da Empresária, e dizer-vos que este podcast tem o apoio da agência de marketing digital Vertical Media. Anúncios, redes sociais e vídeos, sigam já o perfil deles no Instagram e fiquem a conhecer tudo o que têm para oferecer. E antes de vos apresentar a minha convidada de hoje, por quem eu nutro assim um carinho muito, muito grande, dizer-vos que é assim uma mulher que, felizmente, eu tenho a felicidade de estar muito próxima e é um privilégio tê-la aqui comigo. Ora, então passo a apresentar uma convidada que une sabedoria ancestral, sensibilidade e um olhar transformador para os negócios. A Carla Joyce é professora, consteladora, palestrante e criadora do seu próprio método, onde alia a consciência sistémica ao poder do cavalo como espelho da alma. Vinda do mundo corporativo, descobriu no trabalho com constelações e no centro hípico que gera com o seu marido o seu propósito de vida. Ela ajuda pessoas a desbloquearem os seus negócios a partir da raiz, daquilo que está invisível, mas pesa. É também minha parceira na organização do Sunset Business Talks, um evento único que junta vida, negócios e alma. E vamos realizar pela segunda vez, agora em junho. Carla, é um enorme prazer. Olá! Prazer é todo meu ter-te aqui comigo. Obrigada por este convite e é recíproco, sabes, o carinho que eu nutro por ti, a admiração e o respeito e esta parceria que se foi criando e tornando cada vez mais próxima. Obrigada por assumir, é mesmo um privilégio poder contribuir de alguma forma para esta audiência incrível de empresárias que tu tão bem nutres. Carla, olha, gosto muito, muito de ter aqui e tenho a certeza que vai ser um episódio muito enriquecedor para todas as pessoas que ficarem aqui até ao finalzinho a ouvir-nos. E vamos então começar. Se a tua vida fosse uma música, qual seria e porquê? Olha, neste momento a música seria algo que está mesmo aí a sair. Uma música que foi criada para a minha marca. Inspirada pela minha história de vida, mas que tem como propósito motivar e inspirar outras pessoas quando escutam, porque é isso que a música tem, é o papel que a música tem na nossa vida. Então essa música chama-se Renascer, é composta e escrita pelos A2, do projeto A Música da Minha Vida. E anteriormente responder-te o It's My Life, do Bon Jovi. Claramente, ou dos Bon Jovi, claramente, mas essa, o Renascer, é a música que hoje em dia eu já ouço todos os dias, até para me motivar, e agora há de passar muito em breve para todos. És a primeira pessoa aqui a ter esta informação assim para o mundo. Portanto, em breve temos aí uma nova música para ouvir e para sentir que foi especialmente concebida aqui para a Carla. E agora, Carla, eu sei que tu vens aqui do mundo corporativo. Gostava que nos falasses um pouco de como foi essa tua transição. Olha, eu sempre tive dentro do mundo corporativo, sempre fiz os meus trabalhos de formadora, de professora, sempre tive esta veia empreendedora e de empresária. Mas a certo momento, vai agora fazer 8 anos, eu decidi que era hora
depois de tomar uma grande autoconsciência e de me abrir mais a uma vertente também holística, no pensar, decidi que era hora de fazer e criar, fazer crescer algo que é meu para o mundo, para aquilo em que eu acredito, que é o servir o mundo e transformar as pessoas, trazer-lhes esse incentivo, essa motivação à vida, de uma forma que diferente, não só olhar para a estratégia, para o negócio do ponto de vista de metas, que eu adoro um bom objetivo, eu gosto muito de atingir objetivos, mas que seja feito pelo sentir, pelo pulsar, pela nossa verdade. E eu sentia-me um pouco já perdida nessa essência no mundo corporativo, dei tudo o que tinha para dar enquanto lá estive e chegou um momento que foi, olha, preciso mesmo de fazer esta mudança. E entre que eu senti isso, alguns em dezembro de 2016, e que a mudança aconteceu, foram 7 meses, sensivelmente. Como é que foi exatamente esse processo? Eu pergunto porque há muitas pessoas que sentem este chamado, mas não sabem como fazer esta transição. Eu estou-me a lembrar aqui de um caso particular, uma pessoa que trabalha num banco e que aos poucos tem feito um trabalho de desenvolvimento pessoal, mas não sabe como é que há de mudar a sua vida. E eu queria que tu partilhasses como foi o teu processo, porque tenho a certeza que há de inspirar não só a mulher que eu estou a falar, mas muitas outras que se vão identificar. Olha, ainda bem que perguntas isso, porque talvez eu já nem me lembrasse de alguns aspectos, mas na verdade, um ano antes de tudo isso, ali no alguns entre 2015, se calhar até um bocadinho antes, eu estive muito envolvida em vários projetos e também em termos pessoais e familiares em criar empresas. Não que eu gerisse, mas estava envolvida nelas porque eram de pessoas de família, de criação de raiz, até em várias áreas, turismo, restauração, bijuteria, várias coisas. E algo que eu percebi no mundo corporativo é quando nós queremos planear uma transição, se possível, isso foi algo que começou a chegar, talvez pela lei da atração, começou a chegar à minha vida e eu comecei a planear e a visualizar, como que a escrutinar, a detalhar aquilo que eu queria fazer e sentir. E foi-se tornando óbvio que eu queria, na altura não se chamava tanto mentor, também havia, mas o coaching, o desenvolvimento pessoal e impactar a vida de pessoas através dessas ferramentas que também tinham impactado a minha. E quando faço quando tenho essa tomada de consciência ainda antes, eu fui desenhando o processo de transição, porque havia algo que, do ponto de vista estratégico, eu tinha esse conhecimento através do mundo corporativo, tanto que acho que é ótimo nós unirmos os nossos saberes, que é planeia, vê se podes fazer uma coisa em part-time, organiza financeiramente de forma a que tenhas um plafond para conseguires enfrentar o primeiro ano ou os primeiros 6 meses. Eu recordo-me que alguns em 2014 e mesmo um pouco antes, eu seguia muitos blogs na altura da Smiley City e mesmo antes disso, seguia muitos blogs de empresárias que estavam em casa, que trabalhavam em casa, muitas do Brasil até, muito novas, e que estavam em transições de carreira ou em mudanças de casa e falavam muito nos budgets, na organização, pessoas muito organizadas na casa, na decoração, na forma de transitar, nas mudanças, em tudo. E isso foi-me inspirando a entender que, espera, eu tenho que ter aqui algo que me permita, para sair de uma posição tão confortável financeiramente na qual estou, como é que eu faço essa mudança sem dar Eu percebo que há o impulso de ir, mas podemos ter alguma estratégia no movimento. Escusamos de não temos 19 anos, temos uma família, por exemplo, e há responsabilidades, é a vida adulta. Então foi esse equilibrar de como é que eu posso ir atrás do meu sonho e ao mesmo tempo equilibrar com o outro lado. Quando senti que não dava mais, e aí ficou um pulsar muito forte depois de me ter iniciado em Reiki, tornei-me mestre de Reiki mais tarde, mas isso fez uma vibração qualquer, uma mudança muito grande aqui na minha verdade. Uma mudança não, ela floresceu, ficou mais clara. Então, acima de tudo eu diria que estruturares-te, entenderes para onde queres ir, desenhar mesmo, ir ao detalhe. Eu sabia os custos das coisas, as plataformas que precisava de ter, se queria trabalhar online, se queria trabalhar presencial, que cursos, mais ou menos uma estimativa do que é que isto me vai dar, de valores, que não, o que é que eventualmente eu posso receber ou não, fiz cenários de se eu sair porque me despedi, se eu assim, se eu assado, se há fundo de desemprego,
Fui a todos os cenários possíveis, na altura sem chats e inteligência artificial para nos ajudar, mas diria que por aí, organizar primeiro e planear primeiro uma transição. Não deixar de a fazer, porque nós podemos ir, mesmo mantendo a nossa vida atual, podemos ir dedicando 15 minutos por dia, meia hora por dia, 1 hora por dia a algo que nos vai permitir até sentir se é por ali. Aproximar-nos, por exemplo, se eu quero ser mentora ou formadora, talvez possa começar a ir a formações, a mentorias, perceber como é que eu me sinto, perceber se é algo que eu me vejo a fazer, se é aquele ambiente. Por exemplo, eu adorava dar aulas na faculdade, adorava e dava, e achava que queria fazer aquilo o tempo inteiro há muitos anos atrás. E quando eu percebi, depois de lá dar aulas, como é que era, eu disse, eu gosto de dar aulas porque eu tenho a minha realidade prática do dia-a-dia e venho aqui e transmito aos alunos. Ser docente a tempo inteiro, afinal, não é o que eu quero. Então é importante nós percebermos o que é que pode ser um hobby, o que é que pode ser uma paixão, mas que eu não preciso de viver disso, ou como é que eu posso ir conciliando essas várias áreas, mas ir testando, eu diria, com sentido, mas com cuidado e estratégia. Perceber, curioso, eu também já tive o sonho de ser docente numa universidade, mas depois comecei aqui a trabalhar no ISCTE há 18 anos, faz este ano, e percebi que afinal não era docente que eu queria ser. E quando comecei a dar formação e a dar consultorias, eu percebi, não, é isto, é aqui a minha praia, sentes, porque consigo conjugar esta área com todas as outras da minha vida e não gosto tanto da obrigação de trabalhar ali com pessoas durante um determinado tempo. Depois há umas pessoas que estão em processos completamente diferentes umas das outras, porque isto há em todo lado, não é? Mas ter aquele script a cumprir, porque muitas vezes eu percebo quando estou a trabalhar com grupos que as necessidades deles são diferentes daquelas que eu tinha pensado. E eu acabo muitas vezes por mudar as sessões porque eu percebo que as necessidades do grupo é outra. E quando tu tens um calendário a cumprir, torna-se muito difícil tu fazeres esse trabalho e muitas vezes não vais à raiz, não consegues aprofundar um tema porque tens de dar toda a matéria. E é algo que para mim não faz tanto sentido dentro da minha perspectiva. Então, muito interessante tu falares nesses pontos, porque tu explicaste que o ideal é ir testando, ir conhecendo as várias áreas para perceber exatamente o que vocês querem. Agora, tu quando começaste a fazer essa pesquisa, tu sentiste que estava na altura de mudar. E eu identifico mais uma vez muito porque quando nós começamos a trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, nós sentimos vontade de cada vez ir à procura de mais, porque há sempre mais alguma coisa para trabalhar. Isto é um mundo e tu ficas aqui com um bichinho que não consegues controlar. Esse bichinho quer cada vez mais alimento, que é, neste caso, mais conhecimento. Então, o que eu quero que tu expliques é: tu começaste a fazer essa pesquisa, quando começaste a fazer esse trabalho, depois tu despediste-te imediatamente quando já tinhas um produto criado, ou como é que foi essa parte? Olha, eu já tinha a percepção daquilo que queria trazer, já andava, porque o meu tempo livre eu gosto muito de criar coisas e escrever, e sempre fui muito de pôr no papel, depois no computador, coisas e de criar e de brincar. Mas a verdade é que eu, nessa altura em que faço a transição, ela vem fruto do meu terceiro burnout. Foi aí que a decisão estava tomada, mas eu deixei-me chegar ao limite da capacidade mental. Como estava já muito na área do coaching, do autoconhecimento, porque no mundo corporativo, os últimos 10 anos em que lá tive essa felicidade e essa benção incrível, trabalhar muito a gestão emocional, a nossa parte também de mentalidade e reforço, e é muito curioso quando eu percebo claramente se me sinto, e foi esse o sinal, no dia dos meus anos, que normalmente tínhamos o dia até livre, eu sentei-me ao computador só para tratar de umas coisas urgentes, que era a conversa do costume, só para tratar de umas coisas urgentes, só que eu levantei o ecrã e chorei. Imagina, abres um ecrã, choras do nada. Ora, eu sabia perfeitamente que chorar do nada e tudo mais
não no sentido depressivo em si, mas no sentido de havia um burnout cerebral. Eu sentia um cansaço extremo que só de abrir algo e de pedir ao cérebro, bora lá, o cérebro não aguenta mais. E aí eu entendi de uma forma mais direta a mensagem que o meu corpo me estava a passar. Já eu andava muito atenta ao corpo, àquilo que holisticamente também nos traz, portanto, tinha essa percepção. E então foi um abre-olhos muito grande para, olha, acabou aqui. E nesse dia eu recordo-me de falar em casa e dizer, isto é muito grave, eu vou precisar mesmo de parar. E inicialmente eu tive mesmo que, pela primeira vez na vida, recorrer a uma baixa médica. Esse foi o primeiro ponto. Depois, a partir daí, foi óbvio e chegámos ali a um entendimento, até porque estava uma reestruturação grande em termos destas empresas que acontece, e em todas, hoje em dia é mais do que fácil, e para mim foi certeiro essa reestruturação de um lado, reestruturação do outro, e deu muito certo para ambas as partes. Houve muito respeito de ambas as partes, mas a transição acontece aí. Acontece mesmo por... Durante um mês eu lembro-me de decidir, isto foi em julho, e lembro-me perfeitamente de dizer ao meu marido, durante um mês não quero fazer nada. Não quero fazer nada, só preciso de parar, entender-me, o que é que está a acontecer aqui, se é mesmo mental, se há alguma questão aqui a afetar as emoções que eu não estou a ver. E, não sei, a menos de nada já estávamos a pôr mãos à obra, e eu não gosto de ficar parada. E como no clube hípico, que era o que ele já geria, tem muita parte de natureza, cavalos, que sempre foi aquilo que me resgatou e me reconectou comigo em momentos de burnout e complexos transições de vida ou de dores emocionais ou físicas profundas, então foi precisamente aí que a reconexão existiu de uma forma bem rápida e eu voltei. Muito bem. É curioso porque muitas vezes nós temos de estar em dor para perceber que há algo que tem de mudar nas nossas vidas, e grandes projetos são criados quando a pessoa está em sofrimento. E eu gosto muito de olhar nesta perspectiva para os estados menos bons que nós passamos na nossa vida, e aqui a semana passada eu até estava na sombra, como eu costumo de intitular estes momentos, e o meu marido estava preocupado comigo, mas o que é que se passa, não estás tão bem? Aí eu disse-lhe, é bom estar neste estado, porque quando tu estás mais pensativa, quando tu não estás tão bem, tu vais olhar para a tua vida, vais identificar o que é que está mal e vais querer mudar. E muitas vezes é nesses momentos que nós descobrimos a nossa motivação e o que é que realmente faz ressoar o nosso coração, e às vezes vamos ter de ajustar o nosso caminho porque há projetos que já não fazem sentido, temos de fechar ciclos e iniciar outros, não é? Olha, estás a dizer isso só para concluir aqui, dor é igual a movimento, sofrimento não, sofrimento é a estagnação, é a escolha da estagnação. Dor é movimento, e dor, por isso eu vejo dores como bênção. As dores são bênçãos, custa, mas são bênçãos. Sim. O sofrimento é uma escolha, e quando o meu filho esteve doente e quando me perguntavam se eu não estava a sofrer, eu dizia que não, eu não estava a sofrer, porque eu queria olhar para a situação como algo positivo na minha vida. Eu escolhia olhar desta forma, então doía, e às vezes eu permitia-me sentir e chorar e deitar cá para fora todos os meus sentimentos, mas eu não ficava naquele estado, nunca fiquei na vitimização. Sim. Pelo contrário, eu permitia-me seguir em frente, deixar sair tudo o que eu estava a sentir naquele momento, mas depois olhar sempre com uma perspectiva mais positiva, porque é tudo uma escolha. Nós podemos olhar para uma situação como algo que nos vai potenciar ou algo que nos vai limitar. Olha, eu sei que tu criaste aqui o teu método Cavalo como Espelho da Alma, e é algo único. Como nasceu essa ideia e de que forma acreditas que o cavalo nos ajuda a desbloquear o que está oculto? Os cavalos são mestres nisso, de facto. Este método, o Ocean, tanto o cavalo como espelho da alma e navegação de vida, ele surge como o resultado de, hoje em dia, quase 29 anos, não é? De hobby e de paixão junto dos cavalos, e
destes 20 e quase 5 anos de conhecimento em comportamento humano, gestão emocional, a psique, a nossa psique. E o cavalo, nesses vários momentos, no caso dos burnouts, que depois acabaram por ser 4, até hoje, de relações tóxicas, de vários momentos complexos, inclusive em que eu diria que não poderia fazer o que faço hoje, porque eu estava impedida sequer de sentir os dedos, não é? Com tendinites e outros tipos de inflamações internas que reverberavam no exterior, foi sempre junto dos cavalos, desde os 16 anos, que eu me fui transformando e resgatando em momentos muito difíceis de vida, em particular momentos de dor. Então, esse movimento que era pessoal, quando eu já mais tarde no Clube Hípico começo a entender a força que isso tem em mim, e depois de eu me especializar na área da terapia sistémica e de perceber os benefícios que isso tinha na minha vida, portanto, dos sistemas familiares, dos sistemas empresariais, então aí dá-se a criação deste método, em que eu decido que eu posso trazer o cavalo também para as pessoas e não separar coaching e mentoria do cavalo. Porque eu separava, não me permitia que as pessoas acedessem, permitia-me dar as aulas de pedagogia equestre e de equitação e falar sobre o eu, mas não trazia esta transformação mais profunda e eficaz do cavalo como espelho. Porque foi sempre isso que eles me trouxeram e me ensinaram. Claro que depois me especializei também nisso para trazer estrutura a esse processo, trazer método, trazer organização, não é só ir-me sentir, mas na verdade não conheço nada com esta combinação desta abordagem sistémica e com o cavalo a este nível, com a mentalidade, com o coaching, que entenda o cavalo como normalmente um cavaleiro vai entender mais profundamente, ou quem se aprofundou, não é só que são animais e são fofinhos, não é só sobre isso. Muitos mais. É porque isto é muito sobre humanos, ou seja, o meu trabalho vai muito para o humano através desta força e desta sensibilidade que o cavalo nos traz, só pelo arquétipo em si já nos traz. Ele, junto de nós, já nos vai corregular uma série de sistemas, porque ele é muito grande, é em média umas 5 vezes superior a nós, em termos de tamanho, dimensão, de campo, da sua vibração, da sua energia, e é muito neutro, não tem julgamento. Os animais, no geral, não vão ter, são livres de ego. Então, quando ele se doa a este trabalho natural, porque é a natureza, o cavalo está há milhares de anos com o homem, não é? Muitas vezes em guerra, e eu costumo dizer, já chega dessa guerra e agora estou contigo, tipo os cavalos a dizerem, estou contigo para o lado do amor e da reconexão a ti mesmo. Então, essa transformação acontece porque o cavalo naturalmente vai ter uma atitude que reflete sempre algo dentro de nós que nós não estamos a ver. Ou até às vezes algo que estamos a sentir. Sim. E é curioso porque eu acredito que não são só os cavalos, os animais por natureza são bastante sensitivos. Eu lembro-me aqui de uma situação há muitos anos atrás, quando eu engravidei da minha filha com 15 anos, que foi muito desafiante. Eu tinha uma cadelinha e eu estava muito triste porque eu ainda não tinha comunicado aos meus pais, eu vivia na ansiedade de como é que eu vou dar a notícia que estou grávida. Foi realmente muito complicado, 15 anos, e a minha cadelinha nessa altura ela não me largava. Ela andava comigo para todo lado, em casa, e às vezes eu estava no quarto, a ouvir uma música, e a cadela estava sempre a ganir. Sempre a minha a ganir, e depois rebaixava assim o focinho. Ela queria miminhos. No fundo era tudo aquilo que eu estava a sentir, eu estava a chorar, eu estava destroçada por dentro e o que eu queria era mim. Então ela foi, durante os 5 meses que eu ocultei a minha gravidez, que foi uma loucura, ela foi a minha melhor companhia. E o espelho? Os cavalos, os nossos filhos, as nossas casas, os nossos carros, os animais, são muito extensões nossas. Isso vê-se até na área dos sistemas, são muito extensões nossas. Representam essas coisas. A gente às vezes pensa na filtração da casa, se vamos ao Feng Shui, quer dizer assim. Na abordagem sistémica, o que é que isto significa para ti na tua vida?
água, emoções está a entrar, o que é que precisa de ser escoado, ou o que é que está a entrar de fora que te está a afetar a ti, que te está a mexer, sei lá. Depois vai depender de pessoa a pessoa. E a grande diferença do cavalo, eu sinto que é a dimensão. Trabalho com vários animais, aliás, na constelação, quando há uma decisão de que o cavalo vai trocar, troca-se. Se há uma informação de que é uma cadela que tem que entrar, uma dos nossos cães, entra e faz a troca. Aliás, muito recentemente, num grupo de constelação, houve uma percepção de que o cavalo tinha que sair para a pessoa que ia constelar a seguir e tinha que entrar a minha cadela, a Clarinha. E eu senti aquilo do nada e pensei, bom, não vou contrariar. A Clarinha deitou-se de imediato junto da pessoa que ia ser constelada. Antes de falarmos que era aquela pessoa que ia ser. Eu sabia pelo alinhamento que era aquela pessoa que ia ser constelada. O tema que a pessoa tinha para constelar era a dor e a culpa que sentia sobre a morte de um animal de estimação que carregava há muitos anos. Como é que explicas isso? Consegues ter essa leitura? Porque eu já fui fazer uma consulta de espelho da alma contigo e adorei, porque o cavalo ficou quietinho, impávido e sereno. Ele estava a pedir descanso para eu parar. Foi incrível, porque realmente era aquilo que eu precisava sem saber. Mas eu fiquei curiosa por perceber como é que tu tens essa visão do que é que o cavalo está a dizer. Tu consegues entender pelos sinais, Sim. mas como é que tu lês? Porque tu dizes, ele está a dizer para fazeres isto ou aquilo. Sim. Olha, uma das grandes virtudes da alma, das 5 virtudes da alma, é a percepção. E todos nós a podemos desenvolver. Todos. Isso já vem dos tempos de Platão, tempos muito antigos e estudados até por filósofos, por psicólogos, por psicanalistas. Portanto, são as virtudes da alma e uma delas é a percepção. E é esta atenção aos detalhes, nós sentirmos o que é que outra pessoa, como é que se outra pessoa está bem, se não está. Nós temos esta capacidade enquanto seres humanos e podemos desenvolvê-la. Isso até me leva a que eu estou já a desenvolver a certificação enquanto entidade formadora, precisamente porque a partir do próximo ano eu quero deixar disponível uma formação que permita às pessoas também aprender a fazer isto. São várias das pessoas que têm pedido, até são da área de constelação, ou da área sistémica, ou de terapias holísticas, integrativas, e que querem entender como é que podem fazer este tipo de trabalho. Requer treino, requer tempo, prática, estar junto do cavalo e entender as várias expressões do cavalo, mas também despir esse entender e permitir respeitar aquele feeling que é a percepção que vem de repente para aquele contexto. Não começar a criar se é esta linguagem é porque quer dizer isto, se o cavalo pôs isto no chão é porque quer dizer aquilo. Não. Pode maioritariamente indicar isso, é uma possibilidade, mas tem a ver com aquela pessoa, tem a ver com aquele campo, tem a ver com aquele sistema empresarial, organizacional ou familiar, que muitas das vezes não conseguimos dissociar uma coisa da outra. Mas, acima de tudo, treina-se. E o propósito é conseguir criar algo que, em 9 meses ou num ano, permita que as pessoas tenham esse treino, quer online, quer presencial, encontrar aqui um equilíbrio de várias coisas que são treináveis junto do cavalo e sem ser ao pé dele, para poderem adquirir esta possibilidade e esta capacidade. Porque é treino, são 29 anos junto dos cavalos e continuo a aprender todos os dias e a ser surpreendida por eles todos os dias. Aliás, uma pessoa que ambas conhecemos muito bem e por quem temos muito carinho, fez uma vénia, ou a pessoa não, o cavalo fez-lhe uma vénia num dos movimentos que a pessoa fez em constelação individual, sobre o tema que tinha trazido, quando se apercebe de então era isto, e aquilo deixou muito em paz em relação àquela relação. O cavalo faz como que uma vénia. Eu nunca tinha visto o cavalo fazer isso. Nenhum cavalo, quer dizer, já tinha visto em vídeos, não ali, um movimento terapêutico, sabes? E eu lembro-me que ambas olhámos e foi uma sensação de como é que nós agora não nos desmanchamos aqui de emoção deste misto, e em menos de nada a pessoa se sente por algum motivo que precisava de fazer novamente para consolidar aquele movimento dentro dela,
a pessoa repete e o cavalo volta a fazer exatamente a mesma coisa. Uma vénia mesmo, baixa a mão. Incrível! Então é um never ending story, sabes, de aprender, mas é treino. É incrível e nós podíamos ficar aqui a falar sobre o cavalo, mas eu ainda tenho aqui uma lista de perguntas que te quero fazer, mas deixar aqui o call to action para esta certificação que a Carla está a preparar para vocês muito em breve. É uma certificação inédita, segundo o método dela, portanto estejam atentos porque acredito que vai ser um grande sucesso. Eu sei que tu, tal como eu, trabalhas com o teu marido no centro hípico. Como é viver e trabalhar com uma pessoa ao mesmo tempo? Quais são os principais desafios e também bênçãos que isso te traz? Eu adoro e sou há muitos anos defensora disso. Os principais desafios que traz, eu sinto que ou seja, não é um desafio, para mim é a base das relações, mas é respeitar muito o outro. É a nossa principal forma de conseguir funcionar. A terapia que ambos fazemos leva-nos também a outros patamares na relação, não é? Dessa empatia e dessa natureza de compreender melhor os porquês de cada um e de respeitar isso. Eu tenho a bênção dele ser realmente uma pessoa muito respeitadora e muito empoderadora de alavancar e dizer vai, mas também sei que essa bênção é resultado de 3 separações para trás e de relações tóxicas, e eu tive que aprender muito sobre mim também para chegar até aqui e podermos ambos, calhar, ter aprendido com a vida para chegar a este lugar. De desafio principal é nós não deixarmos contaminar alguma questão pessoal no negócio ou do negócio na vida pessoal. Se é 100% das vezes fazível, não é. A realidade é que se nós nos permitimos, eu aplico muito uma técnica que eu adoro e que realmente acho que é a maturidade, a maturidade que nos permite trazer isso, que é o silêncio, em particular em momentos de gatilho. Se isto aqui dentro, e eu sou uma pessoa que sente bastante, se isto aqui dentro de repente faz e vem toda uma chama, e eu até sei que a minha querida Lua, a minha parte emocional está em Leão, portanto é óbvio que vai ter uma inflamação, eu vou ter que regular as minhas emoções. Os americanos falam muito disto e nós às vezes em Portugal parece que nos esquecemos. Eu adoro o meu país, mas temos esta área a melhorar, que é nós aprendemos a regular o que é nosso, para que depois possamos ir ter com o outro de um lugar lúcido e não de um lugar de batimentos cardíacos a 180 e ritmo cardíaco. Portanto, não faz sentido nenhum com esta parte desligada, a nossa parte pré-frontal desligada não vai dar. Vamos estar a agir no nosso inconsciente, tipo um urso, ou a fugir do urso ou de um ataque de leão, não é o caso. Então, aí estaríamos a ativar um modo de sobrevivência muitas vezes nas nossas respostas, como aprendemos em crianças. Isso era um defeito que eu tinha. Eu fazia isso com regularidade, mesmo nos primeiros anos com o meu marido, a trabalhar, e regulei isso e depois comecei a ver os benefícios que isso traz. E depois é o respeitar muito, que para nós é, felizmente, hoje em dia é muito natural, respeitar muito o espaço e as funções de cada um, não entrar mesmo as bênçãos. É que nós estamos a caminhar para algo, uma missão juntos, que nos une, não só a paixão pelos cavalos, mas pelo que eles trazem às pessoas, de formas diferentes, quer na equitação, quer na parte da modalidade esportiva, quer na parte da terapia e autoconhecimento. E uns a um ponto que hoje em dia, e até começou desde o Sunset do ano passado, foi onde se uniu mais, que ele também teve a oportunidade de perceber mais o que era esse trabalho estranho que eu estava a fazer. Ele próprio ele apoiava, mas não entendia, e quando entendeu, ele próprio junta-se muito mais e contribui, portanto somos muito parceiros nas duas áreas. E é muito bom, eu sinto isso também, eu trabalho com o Ricardo e quando estamos 2 pessoas a trabalhar para um propósito comum, o mais provável é a marca dar certo e conseguir chegar mais longe, porque são 2 pessoas que estão sempre a pensar no sucesso daquela empresa
Tu podes ser sozinha, mas quando tens um apoio torna-se muito melhor, até porque se tu estiveres às vezes em baixo, tens a outra pessoa que te vai suportar e continuar com os projetos em frente. Agora, para mim, eu não tenho esse desafio que tu tens. É curioso como nós somos tão diferentes. Em alguns pontos, eu consigo muito bem separar o lado profissional da nossa relação privada. Se eu tenho algum atrito com ele, mas se eu durante o dia se tiver de falar com ele, eu falo, até porque nós temos uma combinação entre nós que é nunca nos deitarmos chateados um com o outro. Sim. Nunca. Nós resolvemos sempre todas as nossas questões e às vezes ficamos de madrugada a falar sobre os nossos temas e a debater, mas acima de tudo a compreender o ponto de vista um do outro, porque não há certo, não há errado, não há o eu tenho razão. Ambos temos porque vemos o mundo de formas completamente diferentes e a razão é discutível, portanto mais importante que ter razão é a saúde da relação. Agora, eu tenho aqui um desafio que para mim não é fácil e até hoje ainda não consegui, que é separar a relação profissional e pessoal num ponto em que eu chego a casa e muitas vezes eu digo, olha, a partir de determinada hora nós não vamos falar mais sobre... Eu aplico isso. Eu não consigo. Obrigo-me. Porquê? Porque a nossa empresa muitas vezes tem assuntos a tratar até altas horas da noite. Também acontece, sim, mas já... Há um funcionário que de repente não vai trabalhar no dia a seguir e envia uma mensagem para o Ricardo, porque ele é que está na operação, e então ele, olha, temos de arranjar esta solução. E depois eu, como tenho um conhecimento da empresa diferente, também lhe digo, olha, telefona para aquela pessoa que tem mais disponibilidade. Então nós acabamos por estar a falar do trabalho ao fim de semana e à noite. E eu sei que há casais que já conseguem fazer esta separação. Eu sigo muito o Wendel Carvalho e a Karina. Gosto imenso deles. Sei que eles fazem isto na perfeição e nós ainda não conseguimos. Olha, para nós o que resulta atualmente, que isto vai tendo estágios, não é? São as 24 horas de silêncio, silêncio no sentido, não é silêncio de não falarmos, é não falar sobre o tema. Isto é uma gestão emocional. A emoção dura 24 horas. Fisiologicamente, a emoção dura 24 horas. Então, se nós conseguirmos dar 24 horas, não é dormir sobre o assunto, é dar 24 horas ao tema, regra geral, e desde que eu aplico isto há uns 3 anos, é matemático, o tema já desapareceu muito antes das 24 horas, já nem é tema, já se resolveu, já tudo. Nós não conseguimos ficar a falar sobre o assunto, precisamos ambos de resfriar, não ficamos com ressentimento, mas precisamos ambos de resfriar para depois perceber se há assunto a falar. Porque muitas das vezes entendemos muito em silêncios, em olhares de silêncio, e já entendemos e adoramos depois num almoço e tal, já falar de outra forma. Adoramos isso. Mas são fases também da relação. Aquilo que nós sentimos é que à noite é raro falarmos de assuntos que são agitadores mentais no sentido de problemas, não quer dizer que aqui e ali não surjam, claro, mas não conto com equipas, com tudo, há muita gestão a ser feita e coisas acontecem de repente, mas é a questão de conseguires fazer essa separação do assunto, se te motiva mais ou se te desgasta mais. Olha, agora vamos falar do Sunset Business Talks, porque nós temos este evento que trabalhamos em parceria, mas a ideia surgiu de ti. E quando te caiu isto na mente, porque tu partilhaste comigo que estavam-te a pedir que realizasses este evento, eu quero que tu fales qual é o propósito do Sunset Talks em primeiro lugar, e depois o que é que as pessoas podem esperar. Olha, foi um download mesmo de pedidos realmente durante uns certos verões até se materializar, e o grande propósito é conseguir trazer inspiração, conhecimento, uma motivação real, sabes, que se pode aplicar na vida e trazer pessoas, além de mim, na altura, trazer pessoas convidadas. Eu recebi muito claramente que tinha que ser feito em parceria com alguém, foi das poucas coisas que foi pedida nesse sentido, e a imagem que veio eram pessoas
como um Talks, como outros eventos que há de Talks, pessoas que podem vir e ajudar dentro da sua área, com o seu conhecimento, com o seu saber, a contribuir para aquele público e num espaço que tem um sunset muito bonito na natureza, uma zona bastante simples e rústica e ao mesmo tempo que nós adornamos e tornamos mesmo muito especial para aquele dia, junto à piscina do Clube Hípico. Este ano até vamos alargar ali um pouquinho mais a zona, mas tem esse grande impacto de transformar a pessoa e de ajudar nessa transformação a expandir o negócio e a transformar também positivamente o negócio. Queres dizer tu que este ano o convite, queres fazer? Exatamente, eu juntei-me à Carla porque identifiquei muito com o projeto e percebi que nós conseguimos em conjunto tornar algo grandioso com a sabedoria da Carla, com a minha experiência enquanto empresária durante estes 18 anos, então conseguimos fazer um produto único e, acima de tudo, impactar e ajudar pessoas, porque hoje em dia há muitos negócios a serem criados, mas na mesma proporção há negócios que terminam, porque não passam pelo processo de maturação e muitas vezes as pessoas não têm estratégias para utilizar quando existem os momentos difíceis, porque eles vão existir sempre. E por isso, no Sunset Business Talks, nós vamos trabalhar de dentro, e temos aqui a nossa especialista, para o fazer para fora, do líder até à empresa, porque quando um líder está bem, está empoderado, está consciente, tem conhecimento, vai conseguir comandar a sua empresa para que ela consiga lidar com desafios e ainda sair mais forte. Portanto, deixamos aqui o convite para dia 21 de junho no Centro Hípico e ficam a conhecer melhor este lugar incrível que nos acompanhou. É mesmo aqui ao lado de Lisboa, é 20 km, logo a seguir a Loures, portanto é muito fácil de chegar lá. Olha, para terminar eu tenho aqui duas perguntinhas. Uma delas é: quem é a Carla sem filtros? Aquela Carla que ninguém vê. Olha, a Carla que ninguém vê é a Carla que dança logo de manhã, que adora sorrir, que adora paz de espírito, adora estar ao pé de cavalos e não só, adora árvores, natureza, passear, assim, desfrutar de um bom vinho hoje em dia também. Mas acima de tudo é uma Carla muito intuitiva, que não gosta de ter que ter muita estratégia para se relacionar, gosta da pureza, mais da criança, não é? Nas relações, gosta muito do sentir, das emoções, dos abraços. Não foi sempre assim, mas amo mesmo isso e é aquilo e é tudo o que é zen, descanso no sentido ativo, boa energia, uma boa música, movimento, ler. Real. Sim, real. Realidade. E agora vais deixar um conselho para todas as pessoas que gostavam de empreender nesta área, mas que ainda não tiveram coragem de dar o passo. Olha, o conselho que eu te dou é que vive aquilo que é a tua verdade e a tua essência, porque a tua vida ou o teu corpo, alguns vai te sinalizar isso. Então, alinha-te contigo, permite-te olhar para dentro. Eu trago muito cavalgar para dentro para poderes viver para fora, em plenitude, em verdade e numa vida que é autêntica e que realmente te satisfaz. Nós estamos aqui para isso, estamos aqui na vida para viver, para desfrutar, não para sofrer. Dor faz parte, mas o sofrimento, lá está, é uma escolha, então é isso que eu quero deixar. Obrigada, Carla. Obrigada por nos fazeres lembrar da importância de trabalhar o invisível para que depois o visível seja muito mais iluminado. E desejo profundamente que continues a ser ponte e luz e que o teu propósito impacte muitas vidas. Obrigada, igualmente também. Desejo isso. Obrigada, coração. E para a semana voltamos com mais uma Jornada da Empresária. Até lá!